Oi, meus amores! Começando mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, meu nome é Gislaine Monte. Esse é o meu, seu, nosso canal. Sejam muito bem-vindas, gente. Olha onde eu tô. Tô no fundo da minha casa. Aqui é minha janela. Aqui é o meu espelhinho. Estou fazendo uma chapinha. Tô terminando, inclusive. E tava pensando em como começar esse vídeo. Eu tô me ajeitando aqui. Essa semana que passou, eu só coloquei 2 vídeos no canal, mas não importa, o importante é eu estar ativa. Estou com as minhas piranhas aqui, estou com as minhas piranhas aqui, porque eu tava usando aqui na minha cabeça. E tô terminando a minha chapinha e vou levar o Lucas lá na avó dele. Vou levar ele lá porque ele acordou muito mal hoje, com muita saudade da avó dele. E tomou banho, ligou pra ela, ligou um monte de vezes, ligou 7 vezes. E aí ela conseguiu atender ele. E aí eu vou levar ele lá, mesmo não querendo. Depois eu venho conversar com vocês. Tá muito calor dentro de casa, fiz chapinha e já tô aqui. Com o cabelo com um coque. Gente, eu fico muito chateada. Eu acho que eu já falei aqui pra vocês no canal. O meu filho, ele é de um outro relacionamento. Porém, meu esposo cria ele desde os 4 anos. Ele já tem 10, então são 6 anos de relacionamento com o meu esposo. E ele cuida muito bem do meu filho. O que acontece é que eu fico muito chateada, porque ele tem muita saudade da avó. Ele gosta de ir. E ela, não sei, não posso falar da parte dela, posso falar da minha, do que eu vejo. Ele teve que ligar 7 vezes, sendo que ela tinha conversado com ele na semana passada e combinado com ele no domingo passado, que essa semana ele iria. Então, é isso. Mesmo com todas as diferenças, a gente precisa ser maduro, né? Pelas crianças. Então, eu vou lá levar ele, vou deixar ele. E é isso. Bora comigo aí pra esse vídeo. Vou mostrar lá eu entregando ele pra vocês. E depois a gente volta a conversar mais sobre esse assunto. Ó, gente, esse é o celular dele, tá vendo? Aí ele começou, ó, ligação. Foram 7 no total. Aí ela retornou. Mas ele estava tentando falar desde 9h25 da manhã. Mas conseguiu, enfim. Então, vamos lá. A carinha... Opa! A carinha de contente dele. Agora não tô contente não, meu celular. Agora derrubou. Quase derrubei o celular dele. Ele vai ver a vozinha dele, né? Olha lá, saudade. A carinha dele. Então, bora. Olha aqui. A alegria de quem chegou. As coisinhas dele. Tudo bom? Uhum. Ai, você tá tão gatinho. Tá rapazinho, sabia? De você. Vlog, já cheguei em casa e tá um sol pra cada um. Jesus, pensa num sol. Feriado prolongado, né? Esse final de semana. E o que eu tô vendo de gente na praia? Ai, como eu queria estar na praia! Meu sonho! Levei o Lucas lá, então, na avó dele. Passei lá onde meu esposo tá trabalhando. Ele tá trabalhando hoje. Levei o Luquinha lá. Meu pai mandou mensagem pra mim, pedindo pra mim ir pra lá. Meu pai mora em Montemor. Acho que eu já falei pra vocês, já contei aqui.
E ele pediu pra mim ir lá. Tá minha avó, meu tio lá na casa dele. A minha mãe tá na casa de uma tia minha. Também aproveitando. Tem piscina lá. Porém, ai, gente, eu não gosto de sair sem meu esposo. Eu tenho muita dificuldade. Tem uma dependência, eu acho, né? Não sei. Mas é porque eu fico mal de estar se divertindo e ele trabalhando, sabe? Então, já fiz algumas coisas aqui em casa, já lavei roupa, preciso dar uma organizada aqui e tal. Acho que eu vou fazer alguma coisa assim. E quando ele chegar, a gente sai, porque eu não gosto de sair sem ele. Mas é isso. Bora. Bora que eu vou mostrar mais aí meu dia. E depois, mais pro final desse vídeo, eu falo um pouco mais sobre. Fica aí nesse vídeo que eu conto mais um pouco sobre ter maturidade e saber lidar com essas situações, né? Com o meu filho, com a família do pai, porque ele gosta muito, porém eu fico bem chateada, eu não sinto que ele é tratado como merece, sabe? Mas é isso, é complicado. Bora pro vídeo. Oi, vlog! Já é sábado por aqui. Eu já fiz coisa hoje, hein? Ó, tô colocando uma marmita aqui na geladeira que eu... Eita, ficou escuro. Calma lá. Eu levei o ovo de Páscoa da minha sobrinha, porque é Páscoa. Eu fui lá no... Onde meu esposo tá trabalhando, levei uma marmita pra ele, ele comeu. E aí, agora eu tô indo lá no shopping fazer depilação na minha axila. Então, bora, vou ir lá no shopping. Hoje é sábado, ele tá trabalhando, meu esposo, o dia todo. Fiz um monte de coisa hoje. Fui na minha mãe. Não consegui gravar. Eu vou deixar um takezinho aí da hora que eu fui lá buscar o ovo de Páscoa da minha sobrinha. Não mostrei entregando pra ela. Não é aquela do vídeo passado, não. É outra, tá? Eu tenho uma outra sobrinha que eu não mostrei pra vocês ainda, a Laura. E aí, eu fui levar o ovinho de Páscoa dela. E fui comprar, na verdade. E aí, depois fui lá levar pra ela. Não gravei, nada, não consegui. Tava muito corrido, gente. E agora, tô me olhando aqui, ó. Pra ver se minha cara tá mais ou menos. Esse é o look, ó, vocês viram? Tô com um shortinho, um crepezinho. E partiu. Vou desligar o ventilador aqui, tomar uma água. E porque agora... Nossa, gente, tô super atrasada. É 4h36 e eu tenho que estar lá 4:45. Ou seja, tenho 7 minutos pra chegar lá. E ela no centro, então fui. Qualquer coisa eu gravo lá pra vocês, mas vou deixar o takezinho aí, comprando ovo da Laura, que eu não achei em lugar nenhum, porque sábado tá em cima da hora. E aí eu comprei na Cacau Show. Então foi isso, bora. O dia já tá acabando, vai 4:45 da tarde, quer dizer, 4:40. E é isso, partiu. Dois minutos atrasado, já indo pra 3. Ai, meu Deus. Peguei. Ai, tô morrendo. Oi, vlog! Mais um dia por aqui, né? E hoje vai ser finalização, com certeza. Senta aí, senta aí. Foi meio corrido esse final de semana. Mostrei aí pra vocês um pouquinho, né? Sexta-feira meu esposo trabalhando, eu quis ficar em casa. Quando ele chegou, saímos um pouquinho. Levei também o Lucas na avó dele. No sábado, meu esposo também trabalhou. Comprei um ovo de Páscoa pra minha sobrinha. Pros outros sobrinhos, comprei tudo só chocolate pra eles. E aí... Foi isso, meu final de semana. No domingo passamos na minha mãe, mas aquela mesma coisa de sempre. Do mesmo jeito nos vídeos atrás que eu mostrei pra vocês do churrasco brasileiro, foi a mesma coisa lá na minha mãe. Fiz o vinagrete, é sempre a mesma coisa, tá? Fiz o vinagrete, ela fez o cuscuz, o arroz, assamos carne, ficamos lá. Eu, meu esposo, meu filho, ela com meu padrasto, meu irmão com a minha cunhada, e foi isso. E o outro irmão que mora em outra cidade não estava. Então, foi isso. Foi igual o outro final de semana lá que eu mostrei pra vocês. Por isso que eu não gravei, pra não ficar algo tão repetitivo.
Teve feriado prolongado, meu pai queria que eu fosse na casa dele, porém, não deu, né? Ah, meu esposo trabalhando, não dá, só pra mim ir. Não, gosto de ir com ele, então foi esse meu final de semana. Aí passei na casa de todos os sobrinhos e entregar os doces e foi isso. Passei a entregar pra todo mundo, fiquei na minha mãe, curti o final de semana, busquei o Lucas domingo de manhã e o que eu queria conversar com vocês, deixei aqui agora pra esse final desse vídeo, né? É aquilo lá, gente, a gente tem uma relação... A relação com a família do Lucas, o meu filho, era muito boa. Porém, com o tempo foi se distanciando um pouco. E aí eu até entendo, é algo normal, natural, mas não deveria ser da parte dele, entendeu? Eles não deveriam se distanciar dele. Era pra eles trazer eles, né, pra próximo. E não é por conta dele não querer ir, é por conta que eles mesmos resolveram se afastar, tanto o pai como a avó. E assim, o pai, tudo bem, porque ele já não era acostumado tanto a ter contato. O pai nunca teve muito presente, vamos dizer assim. Já a avó era muito presente. Antes, bem no comecinho, ela me ajudava muito com o Lucas. Eu sempre tive uma rede de apoio muito boa, tá? Minha mãe e ela sempre me ajudou muito com o Lucas. E assim, não era porque eu falava, ah, é obrigação de vocês, ou, ah, vocês têm que me ajudar. Não, elas ajudavam porque elas gostavam muito de estar com o Lucas, né? A minha mãe gosta ainda de estar com ele, então minha mãe sempre me ajudou muito com ele. Gente, até hoje, tipo, a minha mãe compra as coisas pra ele pra semana, o pão de queijo que ele come de manhã, coquinha e doce. Então minha mãe mima muito meu filho, e ele sempre foi muito mimado pelas duas. E aí acaba que quando uma se retira ou se afasta, ele sente. E não é por conta que eu não deixo, porque assim, mesmo que o pai não pega, não vê, não dá muita atenção, eu sempre deixei a avó fazer o papel dela, ir lá passar o final de semana, eu sempre deixei. E aí acaba que ela mudou um pouco com ele e ele sente isso, né? Eu tento fazer meu papel, igual ela não tava atendendo, ele ligou 7 vezes, vocês viram a mensagem, né? Oi, vovó. E ele é grande já, mas ele ainda tem esse negócio de nenenzinho. Oi, vovó, ele chama minha mãe também de vovó. Então, assim, eu tô preocupado, atende, não sei o que e tal. E aí eu fico mal com isso quando eu vejo, claro, né? Eu sou mãe, eu sinto, eu não gosto de ver. Por mim, dá vontade de falar, não, não vai, entendeu? Mas é a vontade dele. E aí, quando ela não tava atendendo, que ele ficou mal, querendo quase chorar, eu falei assim, eu tava terminando de fazer chapinha no meu cabelo, aí eu falei assim pra ele, vamos dar uma volta, vamos em algum lugar que você queira ir, você quer ir no shopping, você quer dar uma volta? Não, eu não quero, eu queria ir na minha avó e tal. E aí ele tava bem triste, mal. Aí passou um tempo ali, ele tava tentando desde as 9h25, eu acho, 11 horas ela ligou. Falou que podia ir e tal, daí ele ficou animadinho e foi. Ajeitei a bolsinha dele, com as coisinhas e tal. Eu mostrei, acho que pegando a bolsinha dele. E foi isso. E aí no vídeo ela fala, e vocês veem, eles é muito parecido, né? Eles é bem parecido. Eles é índio, né? Então eles é o tom da pele, cabelo pretinho, liso. E aí ela, nossa, como você tá grande, você cresceu, meu amor, tal. Porque faz tempo que não vê, faz muito tempo que não vê, não via, sabe? Mas é isso. Enfim, foi lá, ficou bem, se divertiu. Aí ela pediu pra me pegar ele domingo de manhã, já peguei domingo de manhã, por volta das 10 da manhã, já peguei ele. E foi isso, aí fui pra minha mãe, almocei, fiquei lá e voltei pra casa. Eu tento ter essa maturidade, porque não é fácil, né, gente? A gente tem as nossas questões. Pelo meu esposo, eu não teria muito contato, até porque, tipo assim, o meu filho, tá, ele chama meu esposo de pai e ele tem o pai dele também. Ele entende, sabe, separar isso, tá? Ele respeita meu esposo, ele chama como pai, ele tem como referência e ele sabe que ele tem 2 pais, então assim... O outro é pra falar que tem pai. Mas enfim, eu não quero ficar cutucando, quero só deixar explicado aí pra vocês, mais ou menos, como funciona aqui. Mas é isso. O que acontece que me deixa chateada, que eu falo pra vocês, eu tento ter essa maturidade de aceitar a vontade do meu filho de querer ir lá, mas o que me deixa muito chateada é, por exemplo, ele foi agora, esse final de semana, e eu posso até gravar depois de novo pra falar quando que ele vai novamente. E demora muito, muito. Então, assim, ou às vezes vai, tipo, 3 final de semana próximo, depois desse, vamos supor. Aí, final de semana que vem não vai, aí no outro já fala, ai, traz de novo. Aí, tipo assim, fica indo umas 3 vezes seguida próximo, aí ele acostuma, aí corta o vínculo de novo. É isso que faz, entendeu? O que acontece? Corta esse vínculo de novo. Aí fica, tipo, fazia meses que o Lucas não ia. Eu acho que, meses mesmo, desde o ano passado. Eu acredito que ele foi, estamos em abril. A gente foi pra praia em outubro. Eu lembro que ele foi antes de outubro. Então...
outubro, novembro, dezembro, já são 6 meses, e foi bem antes de outubro, eu acredito que ele tenha ido em setembro lá, tá? Uns 6, 7 meses que ele não ia, então assim, é bastante tempo, e o tempo passa muito rápido, e eu tive já essa conversa com eles, tá? Eu falei assim, gente, não fica tanto tempo longe, aproveita essa fase dele, porque tá passando. O Lucas, ele tá virando daqui a pouco um adolescente, e quando ele virar adolescente, ele não vai querer mais ir, ele quer ir agora ele ainda é criança, ele tá com 10, ele ainda tem essa vontade, mas daqui a pouco com 14, com 15, talvez ele não queira ir mais, talvez ele queira sair com os amigos, vai querer começar a ir no cinema, que era coisa que eu fiz, eu lembro muito dessa minha fase. Então, eu sei que ele vai começar, mãe, a gente quer ir no cinema com os amigos e tal, da escola, posso? E não vai querer mais. Então, eu falo pra eles, gente, aproveita essa fase. Agora, que ele tá querendo, que ele quer ter contato, que ele quer ir jogar bola, que o pai pegasse e fosse jogar bola. Mas não tem isso. Então, meu esposo faz esse papel muito bem feito, tá? Por sinal. Ele é um ótimo pai. Todas as vezes que eu fiquei trabalhando, ele cuida muito bem do Lucas. Nossa, eu não tenho o que falar, sabe? Meu esposo é um pai mesmo. E, pra quem pergunta, por exemplo, e por que você e seu esposo já tá junto 6 anos, né? E não teve. Vai fazer 6 anos esse ano, tá, gente? E não teve filhos ainda. Meu esposo tem dificuldade em ter filhos. Eu nunca quis fazer um tratamento, porque eu sempre quis só ter o Lucas. Na verdade, eu nunca quis ter filho, e acabou que eu tive o Lucas. E aí, pra mim, eu fechei a fábrica. E aí eu converso muito com meu esposo, a gente tem muito isso. Ele queria muito ser pai, sempre quis ser pai. Porém, agora nessa fase que a gente tá, da vida, a gente sabe que ter uma criança seria algo. Mesmo eu estando em casa, podendo estar em casa e tudo mais, tá certo que você vinha a ser uma bênção de Deus, claro, nossa, a gente iria ficar muito feliz. Mas não é algo que a gente, não, vamos fazer um tratamento aqui, vamos engravidar, vamos tentar e tal, porque é algo que seria caro, sairia do nosso orçamento, tem outras questões, queremos viajar, já falei pra vocês um monte de vezes sobre o meu sonho de migrar, então sairia fora dos nossos planos, porém, Deus sabe de todas as coisas, se vier vai ser muito bem-vindo, porém, ir atrás de fazer um tratamento pra querer engravidar, eu não vou nesse momento. Dá, tem como, tá? Não seria inseminação nem nada. Meu esposo, ele tem 1% de chance, então daria pra gente passar no médico, fazer uma contagem ali certinho, tentar engravidar no dia certo, daria muito bom, sabe? Porém, não é algo que nós dois queremos no momento. Porque se ele quisesse e eu não quisesse, talvez eu pensaria por ele em ter, e é bom mesmo, sabe? Ter 2 filhos e tal, seria legal. Enfim, eu cederia se ele quisesse também, mas não é algo que ele quer. Só se Deus mandasse, entende? Então, é isso. Então, temos o Lucas. Os dois é muito parecido, tá? Personalidade, eu não sei, pega, sabe? E quando a gente vai nos lugares, todo mundo fala que o Lucas é muito parecido com ele, tanto fisicamente também, tá? Meu esposo só é muito branco. E aí as mulheres, as pessoas falam, né? Eu falo as mulheres porque a gente vai direto nas festinhas da escola do Lucas. Tem evento, buffet, as coisas lá. E aí as mães das outras crianças falam assim, nossa, seu filho é muito parecido com seu esposo, só é da sua cor, porque ele é moreninho da minha cor. E aí fala que ele é a cara do meu esposo. E é mesmo, bem parecido, tá? Então, dizem que quando fica muito tempo assim, pega, né? E pega a personalidade, meu filho é quieto igual meu esposo. Ele tem mais do meu esposo do que de mim ou do pai biológico, sério. E aí, ele sabe de tudo, ele gosta muito, e é isso, gente. Essa história. Eu não sei se eu já cheguei a contar com detalhes, igual eu tô contando hoje aqui pra vocês. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês, contar aí a nossa história e falar como funciona aqui em casa, sobre ter maturidade. Temos diferença, sim, eu com a família do pai dele, mas eu, hoje, com a minha experiência, minha vivência e com o que meu esposo também quer, meu esposo fala que se eles não quiserem pegar mais, não tem problema. Se alguém chegar e falar lá na família do meu esposo que o meu filho não é filho do meu esposo, todo mundo fica bravo, viu? Porque minha cunhada é meu sobrinho, e dá presente, Páscoa, dá ovo de Páscoa, e Dia das Crianças dá presente, e o meu cunhado também, porque meu esposo tem 2 irmãos, né? Uma irmã e um irmão. E os dois tratam muito bem, fala eu te amo, pede benção, minha sogra também. Eu falei pra vocês que no dia que eu tava trabalhando, no tempo que eu tava trabalhando minha rede de apoio, porque a minha mãe mora mais longe de mim, tá? E minha mãe também trabalha hoje. Assim, antes ela já trabalhava, mas ela conseguia me ajudar quando eu morava próximo a ela, né? Por exemplo, eu pegando o Lucas na van à tarde pra mim trabalhar, eu colocava de manhã, ela pegava à tarde, ficava até eu chegar do serviço. A minha mãe me ajudava bastante nessa parte com o Lucas. E até hoje ela ajuda, tá? Se eu precisar, mãe, preciso que fica com o Lucas. Pode, ela fica. Nossa, minha mãe, meu Deus, ela ama o Lucas. E aí, o amor de vó é diferente do amor de mãe, né? E aí, com a família do meu esposo também, eu tenho essa rede de apoio muito grande. Se eu precisar, eles ficam. A avó do meu esposo também, porque mora com a minha sogra, né? A avó do meu esposo. Eu falo que ela é minha avó também, então,
se eu precisar de qualquer coisa, elas também, a gente se ajuda muito. Então, eu tenho essa rede de apoio, eu não preciso, no caso, assim, se eles não quiserem fazer parte da vida do Lucas, pra gente aqui, não vai fazer falta, faz falta pro Lucas, então por isso que a gente respeita e aceita tanto. Meu esposo mesmo, às vezes ele fica meio enciumado, sabe, quando o Lucas vai pra lá, ele fica um pouquinho enciumado, aí, mas o Lucas não faz diferença, sabe? Por exemplo, eu fui levar ele na avó dele na sexta-feira, e aí já tô prolongando demais, né? Mas aí ele tava trabalhando, meu esposo tava trabalhando no mesmo bairro, passei lá, ele, mãe, passa lá pra mim dar um beijo no meu pai. Então, passei lá pra ele dar um beijo no meu esposo, pra falar, pai, eu tô indo, tá? Depois eu volto. Aí meu esposo vai buscar junto comigo, foi buscar no domingo junto comigo. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, pai? Nossa, tava com saudade. Então, assim, é muito bom, assim, que eles têm, sabe? Essa família que a gente se tornou, criou, e aí é isso, gente, essa é a nossa história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu falei demais, mas é só pra vocês entenderem. Curte aí, já comenta, compartilha, deixa um coraçãozinho aí pra mim nos comentários, tá? Não se esqueçam, tá? Se vocês precisam de alguma coisa da Shopee, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? De grande valia vocês entrar pelo meu link, me ajuda muito, tá? Se vocês tiverem que comprar alguma coisa, é só clicar pelo meu link e escolher o que vocês quiserem, que vocês estão precisando, que já me ajuda bastante. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!